Olá a todos, meu nome é Ismael, sou trabalhador do Centro Espírita Professor José Herculano Pires. Iremos dar continuidade ao estudo do Evangelho que está sendo realizado pela USE Distrital Santo Amaro, né, um convite da USE, né, em especial da Luciana, para podermos falar, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 23, os tormentos voluntários, relata, né, que o homem está incessantemente à procura da felicidade. Todavia, né, como nós sabemos, a felicidade absoluta em nosso planeta ainda não existe. O que existe é uma felicidade, né, relativa, que ela é passageira, ela é efêmera. Muitas vezes nós buscamos na matéria a resposta para a felicidade. Aí que é o grande tormento. Porque nós buscamos algo, né, para preencher e dar sentido à nossa vida e optamos ou pensamos, né, que essa lacuna só pode ser preenchida com os bens terrenos. Daí começamos a padecer pelas nossas próprias imperfeições, que nos assola, né, e nos leva a uma busca irracional de algo para nos confortar. Muitas das vezes, né, essa procura nos desperta o que há de pior em nós mesmos, né, como a inveja, o ciúme. Esses sentimentos podem nos envolver e nos levar para uma atmosfera muito mais densa, mais pesada, que nos distancia, né, dos ensinamentos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. E o que devemos então fazer, né, é justamente nos afastarmos desses desejos materiais para que não caiamos em um padrão, né, de vibração, um padrão vibratório que nos afaste de Deus. Como escrito no texto de Fénelon, né, para o invejoso e o ciumento não existe repouso, porque todos os esforços do espírito estão concentrados em uma busca contínua em obter os bens que outros indivíduos têm, né, que possuem. Então, para isso, eles perdem o sono e a saúde para conquistar algo que sofrerá, né, decomposição com o passar do tempo. Então, né, quantos tormentos poderíamos evitar se pudéssemos agir de forma diferente, né? Então, devemos pensar continuamente nas ações que podem nos acometer, né, a cair em erro, né? Então, onde devemos nos voltar sempre para os ensinamentos de Jesus. Quando buscamos, né, em um dicionário o significado do termo desgraça, verificamos que esse termo, né, se refere a um infortúnio, a uma má sorte ou uma adversidade. Né? Para nós espíritas, né, entendemos, né, essa desgraça como uma questão de uma adversidade. No atual momento, né, em que vivemos, muitos podem falar em desgraça, pois, né, talvez ainda não tenham, né, entendimento para compreender a essência, né, do que se tem sentido verdadeira do que seria a desgraça. Muitas vezes, por exemplo, quando uma tempestade atinge uma região e, né, provoca alguns danos, dizemos que foi, né, uma desgraça. Mas, né, essa mesma tempestade, né, ela purifica a atmosfera, ela dissipa os poluentes, ela, né, tira as impurezas existentes ali, né, incluindo miasmas, né, outras coisas que poderiam causar a morte, né, dos indivíduos. Então, essa tempestade não é antes uma felicidade que uma desgraça, já que está, né, causando o bem muito maior do que o acometimento daquela situação, né, vivida momentaneamente. Então a desgraça é realmente para aqueles, né, que nada vem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na
própria coisa. Como assim, né? Então, a gente tem acompanhado, né, essa pandemia nesse momento atual, né, que nos envolve, então, e que acaba acometendo praticamente todos os povos, todas as comunidades, todas as culturas, né, do planeta. E muitos, né, ao perderem seus entes queridos, acham que estão vivendo, né, a maior desgraça da vida. Mas se puderem, né, apesar da dor, do sofrimento ali momentâneo, elevar, né, os pensamentos e tentar entender o momento em que vivenciam, talvez possam conseguir entender um pouco que aquilo que é chamado de desgraça por muitos, pode ser uma adversidade que surgirá, né, em sua existência para o processo, né, de purificação, como a água, né, proveniente da chuva purifica, né, o ar poluído, né, cheio de substâncias tóxicas capazes, né, de danificar muito mais a vida. Então, esse processo, né, de purificação e evolução, né, de todos que estão envolvidos nesse processo, né, nessa aflição, né, já na perda de um ente querido e outros que acabam se apegando de fato à questão material, né, que está perdendo durante esse período, né, financeiramente. Agora, né, se nós nos revoltarmos, né, e pensarmos apenas no presente, talvez estejamos nos comprometendo mais, né, pois a verdadeira desgraça estará mais nas consequências de uma coisa, né, do que na própria a situação vivida, vivenciada por aquele grupo, né? Então, o sentido, né, dessa questão da verdadeira desgraça é muito mais as consequências daquela situação em que você deveria repensar, né, tentar se equilibrar para que não se comprometa mais numa situação que era imposta, né, uma situação dada na sua existência para superar com dignidade, apesar das dificuldades vividas ou vivenciadas. A melancolia também é uma das causas, né, das aflições, principalmente no momento em que estamos vivendo, né? E no item 25, a abertura do texto, né, já traz uma pergunta. Então, sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? A nossa caminhada, né, pela existência, ela, ela é bastante turbulenta, né? Vivemos uma série de problemas onde os objetivos da nossa existência é justamente superarmos essas adversidades, esses obstáculos que são impostos, né, no curso da nossa existência, com muita sabedoria, com muita resignação, né? Mas e devemos, né, nos ligar ao plano maior de uma forma a nos distanciar daquilo que pode causar essa amargura, essa tristeza, essa melancolia. Devemos voltar os pensamentos, né, à espiritualidade para que possamos vigiar, né, contra esse pensamento, essas vibrações que podem nos prejudicar não só, né, a questão física, orgânica, mas obviamente como a principal, né, a espiritual. Então, o estágio de melancolia e tristeza, muitas vezes que acomete, né, é, o espírito, acaba, né, se revertendo no corpo físico, né? Você acaba padecendo, né, sofrendo uma série, né, de problemas, de situações, de enfermidades que podem, né, acometer aí um processo mais crítico, né, na existência de todos nós. Então, por isso, né, que devemos elevar os nossos pensamentos, né, ao plano maior, aos ensinamentos de Jesus, para que nos distanciemos
das energias negativas e dos pensamentos negativos que estão à nossa volta nos noticiários e que muitas vezes nos ligamos a essas situações, né, de tal modo que passa a fazer parte da existência essa amargura. Mas devemos nos lembrar sempre que a espiritualidade nos ampara, nos dá as ferramentas e nós devemos buscar esse auxílio, né, para que não possamos incorrer em situações que nos prejudique a evolução. Provas voluntárias e o verdadeiro silício. Perguntai se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem se espetou no espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? Bom, né? Então, o que é prova, né? Então, a prova tem por finalidade, né, a gente exercitar a inteligência, né? Então, os recursos que adquirimos ao longo da vida, de uma forma equilibrada, né, com muita paciência e resignação. Então, ao longo da existência, seremos colocados, né, à prova. E quando surgirem essas provas, devemos agir de uma forma extremamente racional, equilibrada e com os princípios, né, cristãos, os deixados, né, justamente ensinados por nosso irmão maior Jesus Cristo. Imaginando uma situação onde você tenha, né, uma prova e como você realiza essa prova é que está, né, o mérito, né, ou nesse processo avaliativo. Então, o mérito está como você sairá desse processo avaliativo, dessa prova. Imaginando, né, uma criança que nasce num lar extremamente desfavorável, né, em condições ali adversas, mas que durante, né, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, ele vai criando meios e formas para sair daquela situação de adversidade. Então, ele está construindo ao longo da sua vida, da sua existência, meios para modificar, né, a ele próprio e aos demais ali que estão ao seu entorno. Isso é algo extremamente, né, louvável, essa mudança. Mas não basta eu pensar apenas nessa transformação, mas também não preciso e não devo ficar murmurando, lamentando, jogando a culpa, né, nas pessoas, no sistema, entre tantas coisas. Então, eu também preciso agir para sair daquela condição, né, que nos causa aquele impacto, aquela tristeza, né? Então, aquela aflição. Portanto, num período, né, em que esse jovem, né, que nasceu num lar desfavorável, ele, né, acaba saindo, né, daquela situação desagradável, ele constrói, né, e ele tem um mérito nas suas ações, do que se ficasse lá esperando, né, alguém tirá-lo daquela situação, né, e ficasse inerte, né, sem agir. Então, quando você age, obviamente a espiritualidade já está preparada para, né, nos auxiliar. Então, nós devemos agir para termos o merecimento, né, para que o plano maior possa também nos ajudar, nos impulsionar nesse processo, né, de superação das provas que são colocadas, né, em nossa vida. E há também, né, as provas, alguns, né, as provas voluntárias. Então, já temos o curso natural, né, das provas que temos que vencer, superar durante a nossa existência, e tem outras pessoas que, além dessas provas, criam outras mais para a sua vida. Só que alguns utilizam, né, de meios que acabam torturando o próprio
corpo físico, né? Privando muitas vezes do alimento, da água, muitas vezes se mutilam achando que esse processo está purificando a alma, mas na verdade, né, para ter a transformação, é a transformação de dentro do espírito para fora. Não é eu, né, mutilando o meu corpo, eu vou estar modificando o espírito. Não, na verdade é uma transformação interior. Então, né, do espírito para o meio exterior. E isso, né, é uma prova que não leva a nada, né? Então, o verdadeiro silício está justamente naquele que tem que superar uma adversidade em sua vida, de modo que não se lamente, né, e não transfira a responsabilidade que é sua para outras pessoas, e que veja, né, sentido naquilo que está vivendo, né, que possa tirar de lição e que encontre forças e meios para superar a adversidade momentânea. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Bem, né, estamos em um mundo de provas e expiações, e este é o ambiente, né, o plano físico, né, o cenário que estamos para, né, que temos para a gente cumprir a nossa prova. Não podemos interferir ou pôr termo no curso das provas de Deus, pois não sabemos o curso delas. Mas nós, espíritas, podemos sim, né, e devemos auxiliar nesse processo, né, nesse momento, muitas vezes delicado, que é até fantasticamente colocado, escrito, né, no capítulo 5, né, no item 27, onde a passagem diz o seguinte: não digais, portanto, ao verdes o irmão ferido. É a justiça de Deus e é necessário que siga o seu curso. Mas dizei, ao contrário, vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento. Se não me deu, como prova também, ou, talvez, como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Então, muitas vezes podemos ajudar as pessoas e devemos ajudá-las, né, quando nos depararmos com situações, muitas vezes pela palavra, pelo gesto, pelo carinho, pela forma que nos dirigimos, podemos a essa pessoa, podemos auxiliar, né, no momento de dificuldade, né, no momento ali de aflição que aquele espírito esteja vivenciando. É o que temos, né, para contribuir nesse processo transitório. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhes alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Bom, né, jamais poderíamos atentar contra os desígnios de Deus. Cada minuto de acordo com a vontade de Deus é importante para o espírito, pois não sabemos, né, de fato, que aquele momento de sofrimento físico pode ser o meio daquele indivíduo acertar as suas contas, né, do passado, ou se reconectar com Deus, ou ainda, né, ser o momento do seu restabelecimento físico, onde já podemos constatar, né, que algumas pessoas diagnosticadas por uma doença terminal acabou, né, se restabelecendo, voltando à sua vida normal depois de passados, né,
aqueles momentos ali de agonia. Então, né, o que seria se houvesse lhe abreviado o sofrimento durante aquele instante? Imagina, né, se fosse retirada a oportunidade de mais alguns instantes de vida. Então você estaria, né, cometendo também, né, um assassinato. Mas quanto sofrimento você estaria, né, causando àquela pessoa porque ela estava precisando daqueles instantes, né, daquele momento para se reconectar, para se restabelecer ou ter uma outra nova oportunidade. Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Nesse caso, né, um homem que busca a morte em um campo de batalha comete um suicídio, sim. É o que é chamado o suicídio de intenção, né, embora não seja um suicídio de fato. Né? Trata-se de um suicídio, né, pois ele sabe que ao agir, né, dessa forma estará colocando a sua vida em jogo, né, em risco. Então é uma ação premeditada e intencional. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio? Bem, né, se agir sem o objetivo de buscar a morte, não haverá suicídio, pois, né, agiu com o intuito de proteger alguém. Entretanto, né, se age com o objetivo de padecer, não pelas suas próprias mãos, mas, né, de outro, incorre, né, em suicídio, pois poderia prever, né, o desfecho daquela situação, né, daquela ação. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros. Né? Esses exemplos, né, de resignação perante um problema podem sim, né, servir a todos nós como espelhos para as nossas vidas, tanto, né, no aspecto material quanto moral. Né? Do mesmo modo, sem imaginar que os pais são espelhos, né, para os filhos. Então, as ações positivas, né, em que realizamos ao longo da nossa vida servem de base para outras pessoas, no caso, os nossos filhos, né? É um espelho das ações que fazemos que podem refletir, né, para a sociedade. É o que tínhamos, né, para falar e comentar para as atividades da USE. Um grande abraço e até a próxima.